Os jogadores do Internacional se reapresentam nesta quarta-feira. Acabou o período de folga dado pelo técnico Eduardo Cudê. Enquanto isso, o Inter tem outras preocupações relacionadas aos seus atacantes. Ener Valencia é dúvida porque ainda trata uma pancada que recebeu no pé direito. E Lucas Alário sente dores no joelho e deverá ser observado nesta reapresentação no CT Parque Gigante. A gente fala também a respeito do caminho do Inter na Copa Sul-Americana, que agora tem datas e horários definidos. A fala do presidente Alessandro Barcelos sobre a necessidade de contratar um goleiro e o plano colorado para disputar a Copa Sul-Americana. O Inter vai com reservas na competição continental? Tudo isso no Diário do Inter KTO desta terça-feira, 19 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira, tá? A gente começa falando sobre o dia a dia dos jogadores que estiveram de folga nessa terça-feira e se reapresentam na quarta. Agora, 13h30 da tarde dessa quarta-feira, os jogadores do Inter se reapresentam e iniciam a preparação para enfrentar o Juventude na próxima segunda pelo Campeonato Gaúcho, tá? Algumas situações vão ser observadas ao longo dessa semana de treinamentos, tá? E duas delas demandam uma maior preocupação, porque são de jogadores importantes do setor de ataque. Eu falo de Lucas Alário e Ener Valencia. O Lucas Alário, ele saiu mancando da partida contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. A gente presenciou ele saindo do estádio mancando. E não tivemos muitas informações a respeito do que era aquilo. O Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, descobriu que o Lucas Alário tem dores no joelho, porque ele teve uma pancada no joelho, não se sabe qual, se é o direito ou o esquerdo, uma pancada no joelho na partida contra o Juventude. E isso já liga um sinal de alerta pelo fato do Lucas Alário ser um cara que está voltando de um processo cirúrgico, de uma lesão de ligamento, exatamente no joelho direito, daí, no caso. O Lucas Alário tem passado por um processo de adaptação que é normal para um cara que fez uma cirurgia do tamanho da que ele fez. O Lucas Alário, ele teve essa cirurgia no joelho direito e ele, por exemplo, quando sai do jogo faz gelo, ele precisa de um cuidado especial naquele local e ele tem tido esses cuidados. Então, o fato da pancada ter pegado no joelho, e por mais que a gente não saiba qual o joelho, se for no joelho direito, já liga um sinal de alerta. Mas a apuração do Rodrigo ela já dá um ar positivo, porque o Inter tem confiança de que não houve lesão e de que o Alário vai poder jogar normalmente na segunda-feira. Mas a gente vai poder tirar a prova disso nessa quarta, na reapresentação dos jogadores, porque aí a gente vai ver se o Alário treinou, se o Alário não treinou, se ele não treinou, o que aconteceu. A gente vai ter um pouco mais de noção dessa situação do Lucas Alário a partir de quarta-feira, tá? Já o Ener Valencia, ele tem uma situação um pouco mais complexa. Por quê? Porque o Ener Valencia teve uma pancada no pé direito que o tirou da partida contra o Juventude, que inclusive fez com que ele fosse desconvocado pela seleção do Equador. Existe uma expectativa de que o Ener Valencia possa atuar contra o Juventude na segunda-feira. Para isso ele precisaria se recuperar, obviamente, até domingo. Hoje, o próprio Ener Valencia postou uma foto da lesão, postou uma foto do tratamento da lesão, na verdade. Ele está ali fazendo uma punção no local da batida, que gera um edema, né? E aí se tira parte do edema, enfim, com uma seringa, mas mostra que é um local que está bem inchado, está bem machucado, exatamente por essa pancada que ele levou. Ele já tinha levado uma pancada ali no Clássico Grenal, no lance com o Rodrigo Eli, e esse tratamento está acontecendo do Ener Valencia. Mas é uma imagem que deixa tudo um pouco mais pessimista, porque é uma lesão que tem uma certa complexidade, deve estar doendo bastante aquele local, está inchado, então ele vai depender dessa recuperação até sábado, domingo, para poder voltar a treinar e estar à disposição para o jogo de segunda-feira. Se eu fosse hoje fazer uma leitura, eu acho que joga Alário e não joga Ener Valencia, mas é a semana que vai dizer isso, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o plano do Inter para a Copa Sul-Americana. Isso foi esclarecido, de certa forma, pelo presidente Alessandro Barcelos, em entrevista em Luque, no Paraguai, depois do sorteio da Conmebol para a Copa Sul-Americana. O presidente Alessandro Barcelos deixou claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E isso pode significar time reserva na Copa Sul-Americana? Talvez possa. Eu explico tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais do plano do Inter para a competição continental, tá? O Inter já sabe o caminho
na primeira fase da Copa Sul-Americana, tá? A estreia colorada, e a Conmebol divulgou as datas e horários dos jogos da Copa Sul-Americana. A estreia colorada é no dia 2 de abril, contra o Belgrano, em Córdoba, às 7 horas da noite. Depois o Inter joga contra o Real Tomayapo no Beira-Rio, dia 10 de abril, às 9 horas da noite. Depois vai a Manta, no Equador, enfrentar o Delfim às 11 horas da noite. Aí a diferença de horário vai colocar esse jogo tardão. E viaja para Tarija para enfrentar o Real Tomayapo no dia 7 de maio, jogo às 9 horas da noite. Depois 2 jogos no Beira-Rio. Inter e Delfim no dia 16 de maio, às 7 horas da noite. Inter e Belgrano no dia 28 de maio, às 9h30 da noite. Esses são os horários e datas dos jogos da Copa Sul-Americana para o Internacional, tá? Lá em Luque, no Paraguai, o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre a possibilidade do Inter contratar goleiros, tá? A gente sabe que o Inter tem essa ideia porque o Antony não tem um reserva, né? O reserva do Antony é o Diego, que é um garoto que não jogou nem no sub-20 direito, tem 18 anos de idade. E o presidente falou sobre isso, ele disse: estamos satisfeitos com o que vem progredindo o Antony, acreditamos na volta breve do Rocher também. Temos goleiros qualificados, competentes para nos ajudar nessa caminhada. Estamos olhando o mercado para ter um terceiro goleiro, mas não é uma prioridade. O Inter está olhando para ter um terceiro goleiro, porque já consolidou o Antony como reserva do Rocher. Só que é isso, o Rocher vai ter muito jogo fora, Copa América, eliminatórias, isso sem contar com o processo de lesão que ele está vivendo. Então o Antony ele é quase um titular, e o Antony precisa de um reserva. O Inter precisa ter mais um goleiro. E o Inter está buscando isso, e a fala do presidente já confirmou isso de alguma maneira, né? Bom, vamos falar de KTO agora, gente. Vou passar aqui algumas odds dessa quarta-feira do futebol do mundo. Tem, por exemplo, Copa do Nordeste, Bahia e Vitória. Odd do Bahia 1.64, empate 3.6, Vitória 4.75. Tem Fortaleza e Ceará também, odd do Fortaleza 1.8, empate 3.3, Ceará tá pagando 4.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!